Olá, eu sou o professor Guilherme Almeida, esse é o Foco e Propósito, um podcast para mentes instigantes e para quem busca crescimento real, sem ilusões nem fórmulas mágicas. Bem-vindos ao The Debate. Sabe, imagina por um momento ser um cavalo vivendo no século XXI. É um exercício curioso, confesso. Pois é, a sua rotina diária, a qualidade da sua ração, se você vai trabalhar puxando uma carroça ou se vai ser vendido para outro aras, tudo isso é governado por algo completamente invisível para você. Você só enxerga o físico, né? Exato. Você vê a grama, você vê o celeiro, você entende perfeitamente quem é o humano que traz a sua água ali de manhã. Mas você é absolutamente cego para o conselho de administração daquela fazenda. Ou para os fundos de investimento que compram as terras. Sim, e para as taxas de juros globais que, na prática, determinam se você vive ou morre. O cavalo vive numa realidade puramente física, esmagado por uma burocracia que ele não tem capacidade cognitiva para enxergar. É uma cegueira estrutural fascinante e até assustadora. O cavalo tem plena inteligência para navegar no mundo físico dele. Ele sabe onde encontrar sombra. O que falta a ele é a capacidade de processar o sistema financeiro e institucional que tomou o controle da própria existência dele. E é exatamente esse o alerta urgente que o historiador Yuval Noah Harari nos traz hoje. Nós, os seres humanos, estamos prestes a ser rebaixados à exata posição desses cavalos. Historicamente, a gente sempre esteve no controle dessas rédeas burocráticas. Com certeza. Fomos a única espécie capaz de criar as redes que sustentam a civilização, as leis, os contratos. Mas com a ascensão da inteligência artificial, o jogo virou. Estamos lidando com um agente autônomo pela primeira vez. Ela não é só um motor a vapor. Ela toma decisões. Toma decisões. Então, diante desse risco iminente de perdermos o controle sobre as engrenagens do mundo, o nosso foco central hoje é de sobrevivência. Como as nações podem garantir a sua independência e não se tornarem meros vassalos digitais? Essa é a grande questão. Eu, particularmente, sou muito clara na minha visão. A verdadeira soberania na era da IA só se constrói através do controle físico. É o controle jurisdicional do hardware, dos data centers, a famosa nuvem soberana. Sem fronteiras geográficas para os dados, qualquer nação fica refém de um botão de desligamento nas mãos de potências estrangeiras. Olha, o diagnóstico do risco de vassalagem é inegável. Concordo plenamente. Mas a sua solução foca no alvo errado. Como assim? Levantar paredes físicas em volta de data centers é uma ilusão de segurança. Especialmente se você estiver rodando algoritmos que funcionam como caixas pretas proprietárias lá dentro. A verdadeira independência não vem de onde o servidor está ligado na tomada. Vem de onde, então? Ela é garantida pela soberania do código, pelos modelos de open source, o código aberto. E mais profundamente, exige o que Harari define como sabedoria humana. Precisamos auditar o propósito da tecnologia, não apenas acumular equipamento técnico em silos de concreto. Bom, vamos olhar para a mecânica de como o mundo real funciona geopoliticamente antes de falarmos de código aberto, certo? Claro, vamos lá. Quem está nos ouvindo agora e trabalha numa grande empresa ou num órgão público no Brasil pode pensar, nossos dados estão num data center aqui em Campinas, construído por uma multinacional, então estamos super protegidos. O que é uma armadilha jurídica enorme. Gigantesca. A realidade não é essa. A IA é uma nativa burocrática, como Harari diz. E a infraestrutura que permite a ela respirar está hoje hipercentralizada num duopólio, basicamente Estados Unidos e China. Sim, os provedores globais dominam tudo. E o problema de usar a nuvem de uma Big Tech estrangeira é que a jurisdição, ela viaja com a empresa, não com a geografia do prédio. Você está falando das leis de alcance extraterritorial, né? Exatamente. O USA Cloud Act é o melhor exemplo disso. Se o governo americano exigir acesso a um dado que está fisicamente em São Paulo, sob a guarda de uma empresa americana, a empresa é obrigada, por lei, a entregar informação.
Ou desligar o serviço inteiro. Ou desligar o serviço, passando por cima da lei brasileira. No império digital, a superpotência aperta um botão e a sua infraestrutura civil apaga. Nós vimos isso acontecer na Ucrânia com a rede Starlink. No meio da guerra, uma decisão corporativa bloqueia o acesso à rede militar do Estado. Um único ator privado puxou a tomada. Portanto, a defesa estrutural precisa ser física. Vemos o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial indo por esse caminho. Os dados precisam ser processados em máquinas submetidas exclusivamente a nossas leis. Controlar o físico é pré-requisito para controlar o lógico. Peraí, mas o erro fundamental dessa visão é achar que a ameaça vem apenas de cortarem o cabo, sabe? O que acontece se o Império não desligar a máquina, mas simplesmente mudar as regras do jogo do software de forma invisível? Como uma manipulação silenciosa. Exato! A ameaça mais perigosa é o aprisionamento tecnológico, o vendor locking. De que adianta você exigir que os servidores físicos fiquem em solo nacional se o cérebro que roda lá dentro pertence a uma mega corporação da qual você não consegue escapar? Mas os dados estão aqui. Temos alavancagem legal. Na prática, o que acontece é que um governo integra saúde, finanças, tudo numa IA proprietária. Se amanhã o fornecedor quintuplicar o preço ou o algoritmo ficar enviesado contra a nossa população, você não tem acesso ao código para consertar. Você não consegue trocar o sistema do dia para a noite? De jeito nenhum. Você está propondo que a gente traga o cavalo de Troia para dentro dos nossos muros físicos e chame isso de soberania. Mas reter o acesso aos dados em casa permite, no mínimo, que o Estado crie regulamentações e imponha limites a essa caixa preta. É por isso que o único escudo viável é o código aberto. O open source não é romantismo, é a mecânica real de auditar a IA. Mas auditar resolve o problema de segurança nacional? Resolve o problema do controle. Quando a ferramenta é aberta, universidades e governos locais podem abrir o capô do carro. Se a tecnologia desviar dos nossos interesses, a gente tem a planta arquitetônica para alterar o software e mover para qualquer outro servidor. Entendo seu ponto sobre transparência, mas veja o perigo de focar só na planta arquitetônica. Voltemos à burocracia. O Harari nos avisa sobre as corporações não humanas. Aquele caso da Argentina, não é? Sim. A Argentina causou um burburinho enorme ao sinalizar planos de dar personalidade jurídica a sistemas de IA. Pensa na mecânica disso. Um algoritmo ganhando capacidade para abrir conta no banco, contratar advogados e operar no mercado financeiro. Em milissegundos, sem intervenção humana. Exato, sem nenhum humano na diretoria para ser responsabilizado criminalmente. Se você tem uma entidade tomando milhões de decisões que afetam a nossa economia real, a transparência de código que você defende não é suficiente. Por que não seria? Porque se essa entidade não humana começar a colapsar o mercado brasileiro, eu não tenho tempo hábil para chamar acadêmicos para lerem linhas de open source. O Estado precisa da capacidade bruta de entrar no data center e desligar a energia daquele cluster. Olha, eu compreendo totalmente esse pânico em relação às entidades autônomas. Mas fechar o servidor no nosso território não nos salva do colapso cognitivo. Claro que salva. Você tira o sistema do ar. Mas e no dia a dia? Se um trabalhador for demitido porque uma equação inescrutável determinou que ele é menos eficiente, o fato do servidor estar no Brasil não torna a demissão menos arbitrária. A opacidade é o problema central. Mas a urgência... Calma! Uma pesquisa recente na Europa mostrou que 77% dos líderes de TI apoiam o open source justamente por causa da auditabilidade inegociável. Você quer o poder de desligar a máquina. Eu quero o poder de entender por que ela tomou a decisão antes do caos acontecer. Puxar a tomada de uma IA que gere semáforos ou UTIs não é civilizado. Puxar a tomada é o último recurso geopolítico, concordo. Mas deixa eu ilustrar a falha da sua solução com uma analogia simples. Pense num data center como um castelo medieval moderno. Certo. Se você não controla as paredes do castelo e os silos de comida, que seriam os chips e a energia no seu território, a planta arquitetônica aberta não serve de nada. O código aberto é só um pedaço de papel se a máquina não liga. Mas a gente não precisa ser o dono de todo o monopólio físico para ter autonomia, sabia? É por isso que o Japão está fazendo um movimento tão revelador. Eles estão focando na fase de inferência. Eles não querem só treinar modelos gigantes. A inferência é o calcanhar de Aquiles das aplicações.
Exato, a inferência é o dia a dia. É a IA processando os segredos de Estado em tempo real. Os japoneses projetam investir quase 1 trilhão de ienes em infraestrutura local para isso. Eles entenderam que a burocracia do Estado não pode rodar em hardware que responde à Casa Branca ou a Pequim. É um investimento massivo. Sem essa barreira física, a soberania simplesmente evapora. Mas o problema dessa estratégia de construir castelos físicos é que é um jogo matematicamente viciado. Países fora do duopólio como nós não têm a escala de capital para competir com o hardware da China e dos Estados Unidos. As paredes deles sempre vão ser mais grossas. Então devemos desistir da infraestrutura? Não, nós devemos ser inteligentes como a União Europeia. Eles olharam para o modelo da Fundação Mozilla e decidiram descentralizar o poder. Eles criaram as fábricas de IA em vez de competir pelo maior data center do mundo. E como essas fábricas de IA operam na prática? Eles tratam o poder computacional como um bem público. A Europa integrou essas fábricas à rede de supercomputadores deles, o EuroHPC. O Estado subsidia GPUs e dá acesso gratuito para pequenas e médias empresas desenvolverem soluções open source. Ok, mas isso gera resultados competitivos. O projeto Bharat Gen está criando modelos abertos em 22 línguas locais. Modelos que as Big Techs ignoram. Isso. Quando o Estado financia o acesso ao hardware para fomentar o open source, você quebra o monopólio e constrói soluções locais hiperespecializadas que atendem a nossa população. Olha, a narrativa da Letônia e da Índia é fantástica do ponto de vista da inovação. Mas, geopoliticamente falando, democratizar modelos hiperpoderosos cria um paradoxo de segurança devastador. Por causa dos maus atores? Sim. O Harari foca muito na IA, assumindo o papel de curador da nossa realidade. Ele alerta que a invasão de bots nas redes já está destruindo a confiança pública. Quando você torna os pesos do modelo abertos para download universal, você não ajuda só a Letônia. Você entrega a arma. A arma nuclear digital. A mecânica do código aberto permite que um ator estatal hostil ou um terrorista baixe o modelo, remova todas as travas éticas e gere um exército autônomo de desinformação com deepfake. Que é um risco catalogado de fato. Se a infraestrutura é controlada e os modelos são fechados, o Estado rastreia e barra esse ator. O código aberto espalha o caos cognitivo que o Harari tanto teme. Mas argumentar que sistemas fechados são mais seguros é confiar no que chamamos de segurança por obscuridade. Na prática, esconder o código não impede ataques, apenas impede que os defensores vejam onde estão os furos. Mas expor o código facilita o ataque. Pelo contrário, quando você abre, você ganha o escrutínio de uma comunidade global inteira estressando o modelo para encontrar vulnerabilidades. E a sua provocação sobre desinformação nos leva exatamente ao ponto mais brilhante do Harari: a diferença abissal entre inteligência técnica e sabedoria humana. E como o conceito filosófico de sabedoria nos salva de um ataque de bots. É uma distinção mecânica. Inteligência, segundo Harari, é só a capacidade de solucionar um problema. Se o objetivo é curar o câncer ou radicalizar um jovem numa rede social, a inteligência bruta encontra o caminho matemático mais eficiente. A ferramenta não tem moral? Nenhuma. A sabedoria é outra coisa. A sabedoria é entender quais metas valem a pena perseguir. É a história do gênio da lâmpada mágica. Onde o gênio sempre faz o que você pede, mas raramente o que você precisa. Exatamente. O gênio tem inteligência ilimitada, mas o humano não tem a sabedoria para pedir o desejo correto. Pede ouro e morre soterrado. A indústria hoje gasta 100 milhões de dólares para tornar a IA mais rápida e apenas 1 milhão para torná-la segura. Uma corrida armamentista focada só no lucro? E quando apoiamos modelos de código aberto, permitimos que as universidades brasileiras e a sociedade civil injetem os nossos valores, a nossa sabedoria cultural nesse modelo, definimos as restrições éticas de como ele interage com a nossa população. E a Big Tech não faz isso. Impossível importar sabedoria numa caixa preta grinha. A verdadeira defesa é garantir que os modelos reflitam os valores de quem vive sobre as regras deles. A analogia do gênio é eticamente impecável. Não discuto a necessidade de injetarmos os nossos valores, mas esbarramos mais uma vez na força geopolítica.
O mundo internacional não é operado por conselhos de filosofia, sabe? Ele opera pela força bruta. Mas a sabedoria? A sabedoria sem a força computacional para aplicá-la não sobrevive. Pensa na dinâmica. Se um império estrangeiro usar sua inteligência extrema para desestabilizar um país emergente, toda a bela sabedoria embutida nos modelos open source locais daquele país será estilhaçada. Porque os cabos seriam cortados. Eles não terão banda, inferência ou segurança física. Sem uma nuvem soberana defendida por leis draconianas de dados locais, a sabedoria é impotente perante a força. E o meu contraponto a isso é que a força concentrada nas mãos de um Estado sem a auditabilidade do open source é a receita pura para o totalitarismo. O alerta do Harari é contra a máquina burocrática invisível, venha de onde vier. Mesmo a nacional. Principalmente, se nós construirmos super data centers e colocarmos caixas pretas estatais para decidir políticas de saúde pública e policiamento sem abrir esse código, nós seremos os cavalos. O chicote será verde e amarelo, mas o sistema continuará inquestionável e opaco. Esse é o núcleo do nosso impasse. E demonstra a complexidade da revolução atual. Se eu fosse sintetizar o que o Harari nos revela hoje, eu diria que a proteção física é o escudo base. A nuvem soberana é a nossa nova artilharia de defesa nacional. Para não sermos apagados, o controle das fronteiras do silício e das leis locais é inegociável. O que eu ofereço como conclusão alternativa, no entanto, é que a muralha mais espessa inevitavelmente vira uma prisão se os habitantes não puderem auditar os processos cognitivos que rodam lá dentro. A independência flui pelo código aberto e pelo desenvolvimento da nossa sabedoria civil para guiar a máquina. E no meio desse embate temos uma concordância incontornável entre nós. O último trem está prestes a deixar a estação, né? Sem dúvida. Seja nacionalizando infraestrutura ou subsidiando redes públicas para fomentar licenças abertas, a inércia burocrática é um suicídio completo. As nações que apenas assistirem ao progresso serão engolidas, vivendo como os cavalos da analogia de Harari. Dirigidos por um sistema hipercomplexo, invisível e inquestionável. E é com essa provocação existencial que encerramos a nossa sessão. O desafio não é só dos acadêmicos, pertence a todo cidadão que terá sua vida intermediada por essa inteligência. A verdadeira soberania está nos cabos físicos protegidos por exércitos ou na transparência coletiva do código? A resposta definirá as próximas décadas. Continuem questionando e, acima de tudo, perguntem a si mesmos, nessa imensa fazenda digital em que fomos colocados, quem realmente segura as rédeas. Obrigada pela escuta e até a próxima.